É um prazer estar aqui hoje com vocês, falando um pouquinho sobre suicídio. Eu sou o Zé Henrique Martiniano, de Araraquara, São Paulo. E eu sou a Márcia Tamia, e hoje a gente vai falar com vocês, trazer algumas reflexões sobre esse assunto. Bem, vou começar lembrando um livro do filósofo alemão Goethe, filósofo e escritor alemão, né? Goethe, que um dos primeiros livros dele, quando ele era ainda iniciante ali na arte de escrever, ele escreveu Os Sofrimentos do Jovem Werther, que foi um livro que fez muito sucesso, né, que falava sobre o suicídio de um jovem, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse livro aqui hoje. E antes disso, eu queria lembrar também que o Goethe, esse mesmo escritor, depois, quando ele estava mais maduro, ele escreveu um outro livro chamado Afinidades Eletivas, né? Onde ele já faz umas outras reflexões que se parecem muito com o espiritismo. Inclusive, o Kardec, segundo o jornalista Marcel Souto-Maior, que escreveu a biografia do Allan Kardec, ele diz que o Kardec teria retirado desse livro a ideia daquela célebre frase que reduz, né, que resume, né, a lógica do espiritismo, né? O nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei, né, que está escrita na sua lápide, né? Então, essa frase teria saído do livro do Goethe, Afinidades Eletivas. Só que ali estaria ainda numa versão um pouquinho mais... não era tão assim, direta, mas tem ali um capítulo em que um pedreiro, um maçom, ele tem um martelo numa das mãos e uma colher de pedreiro na outra mão, né? E ele vai começar a construção de um edifício, e aí ele diz o seguinte: nascer para morrer, morrer para renascer, essa é a lei universal, querendo se referir àquele prédio que eles iam construir, que um dia seria demolido e que seria construído um novo prédio e tal. Só que o Kardec tirou dessa ideia a filosofia do espiritismo realmente, né? Nascer, morrer, renascer, essa eterna evolução, né? Bem, então, eu queria mostrar inicialmente para vocês uma música que eu fiz sobre a lápide do Kardec, que a gente fez ela em 5 idiomas, né, com a intenção de divulgar essa ideia por várias partes do mundo, né? Inclusive, tem uma grande coincidência que um amigo meu fez uma animação sobre essa música, né, com os desenhos à mão e tal, e acabou escrevendo num festival de animação lá na Europa. E a gente acabou ganhando esse festival, ganhamos o primeiro prêmio lá. E a entrega desse prêmio, por coincidência, foi no dia 3 de outubro do ano passado. Depois, a gente vendo aqui as datas, a gente viu que, por uma coincidência, era a data de aniversário do Kardec. E essa música é uma homenagem ao Kardec. Queria que vocês ouvissem. Mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle la loi. Renascer,
to be reborn again and constantly progress. That is the law. Geboren werden, sterben, wiedergeboren werden und unendlich fortschreiten. Das ist das Gesetz. Nascer, morir, renascer ainda e progressar sempre. Vales la lei. Então, gente, tá aí, vocês assistiram essa animação sobre essa lápide do Kardec, que vem da ideia do Goethe, que nós vamos falar um pouquinho aqui sobre esse livro do Goethe, né, que gerou, inclusive, uma onda de suicídios, né? A gente tem que tomar esse cuidado nessas campanhas contra o suicídio para não causar, talvez, um aumento até do número de suicídios, e sim uma redução. E a gente tem aqui, dos ensinamentos do Espiritismo, que o suicida, ele tem uma triste ilusão quando ele comete esse ato, porque ele descobre que ele continua vivo, né? Que suas dores, seus desconfortos, suas aflições continuam, né? Com ele não resolveu o problema que ele pretendia resolver com o suicídio, e ele tem outros problemas ainda que vão seguir a partir desse ato do suicídio, né? Então, eu queria passar aqui para a Marcinha, para ela falar um pouquinho sobre esse livro do Goethe, que eu acho muito interessante aqui para nossa discussão de hoje. Então, o livro, né, que o Zé Henrique está falando é Os Sofrimentos do Jovem Werther, né, que é do Goethe, e o Goethe foi o primeiro autor do romantismo alemão, né, e quando ele escreveu esse livro, ele era bastante jovem, ele só tinha 24 anos, então, no auge dessa sua juventude, esse livro, ele assim como a maior parte da sua obra, ele é bastante autobiográfico, né, então, assim, nesse livro, ele é um livro epistolar, né? Quer dizer, ele se passa que o jovem Werther escreveu várias cartas para um amigo, né? O Wilhelm, e esse amigo vai contando as histórias que o Werther, das cartas que o Werther contou para ele. E nessas cartas, ele conta que ele foi para uma cidade pequena, ele morava na cidade grande e vai para uma cidade pequena para tratar de negócios, e lá ele conhece uma moça, né, que no livro se chama Charlotte, e ele se apaixona perdidamente por ela. Só que essa moça, ela já é noiva, né, e a família está passando por várias dificuldades financeiras, e o rapaz, o noivo dela,
tem um poder aquisitivo maior, então, assim, a família tem um interesse que ela se case com ele. E ela, para cumprir essa obrigação, para salvar a família, ela mantém esse compromisso, né? Ela se casa com o noivo, e o Werder fica inconformado com esse amor frustrado, né? Com essa frustração amorosa, e ele comete o suicídio, né? E esse livro foi um sucesso, um grande best-seller, né, na época, né? E ocasionou um efeito que ficou conhecido como efeito Werder, porque vários jovens se identificaram com aquele problema, né, do jovem Werder, né, das paixões mal correspondidas, né, dos problemas próprios da juventude, e se deixaram levar por essa ideia romântica, né, essa ideia que eles acharam até bonito, morrer por amor, né, e isso ocasionou uma onda maciça de suicídio na época. Então, como o Zé Henrique disse, as campanhas, né, quando a gente fala de suicídio, a gente tem que tomar bastante cuidado para a gente não incentivar, ao invés de prevenir, né? E outro fato, né, que ocasionou também um aumento de suicídio foi quando a Netflix, né, lançou há alguns anos a série americana 13 Reasons Why, né? Que seriam 13 razões para o suicídio, né? Nessa história, uma moça que se chama Hannah, né? Hannah Baker, ela é estudante do colegial, né? Lá do correspondente nos Estados Unidos, e ela muda para aquela cidade nova, e ela é uma moça bonita, tem tudo que poderia ser, aparentemente, ser o desejo de qualquer jovem, né? Mas, no entanto, ela sofre bastante bullying na escola, né? E assim, nessa série, são retratados os fatores de risco, né, que os jovens passam, os jovens e as pessoas que têm essa ideia suicida, passam para que essa ideia se concretize ou tome vulto, né? E alguns dos fatores de risco, né, seria a parte do bullying, né, não ser aceita na escola por seus pares, também transtorno com relação à sua imagem corporal, muitas meninas, principalmente, né, elas têm autoestima baixa porque ou elas se acham muito gordas ou muito magras, né, ou sempre acham algum defeito na sua imagem, né, e problemas também relacionados com a juventude, com a adolescência, que é de se envolver com drogas, principalmente com álcool e às vezes até com drogas mais pesadas, e os casos de amor, né, os namoros, tudo, que hoje são um pouco mais avançados, né, e envolvem até alguns casos de violência e até de estupro, né, e isso vai levar, é um fator de risco para que desencadeie essas ideias suicidas. E esse filme funcionou não como uma prevenção, mas ele foi visto como um manual. Essas 13 razões foram um manual para que uma pessoa cometesse suicídio. E ele tem uma cena que mostra a cena da moça que se suicida. Assim como lá no livro do jovem Werther, né, dos sofrimentos do jovem Werther, a cena do suicídio dele é descrita assim com detalhes. E isso, para o suicida, para quem tem a ideia suicida, é um manual, né, para a pessoa cometer também. Isso, né? É um estímulo ao invés de ser uma precaução. Então, a gente tem que pensar, não em... quando a gente vai falar sobre isso, né, a gente tem que pensar num jeito da gente não ressaltar esses fatores de risco, né, e sim ressaltar os fatores de proteção, né, e como, por exemplo, né, a gente vê como o Zé Henrique disse, que a morte não é a saída, porque
aquilo não vai resolver o problema da pessoa, porque muitos dizem com respeito ao suicídio que o que a pessoa quer matar não é, ela não quer acabar com a sua vida, mas ela quer acabar com o sofrimento, né? E o sofrimento não acaba com o suicídio. Por quê? Porque, como o Zé Henrique disse, somos espíritos imortais, né? E nós temos na reencarnação a oportunidade da evolução, né? Então, assim, uma forma saudável da gente abordar o suicídio, muitas vezes tocar nesse assunto, é a gente se sentir, ter uma alteridade, né, com a pessoa que tem essa ideia suicida, né? Então, assim, é tentar entender que isso tem vários fatores, né? E assim, validar o sentimento que ela tem, né? Não ridicularizar, falar assim, isso passa, isso é bobagem, isso é coisa da idade, isso aí você é fraco, né? Não, você tem que validar a ideia dela, aceitar, falar que não, ela tem razão naquilo, aquilo tudo que ela está pensando é uma coisa muito forte para ela está sentindo, então você valida o sentimento dela, né? Então, outra coisa que também ajuda muito é essa pessoa ter uma forte conexão, ou com a sua família, ou quando é um adolescente, com a escola. Então, assim, ter uma forte conexão, não só com os amigos, mas também, assim, com um adulto, né? Um professor, às vezes é um professor de educação física, que tem um contato mais próximo, né? Ou um professor de música, de artes, que é mais sensível e pode ajudar mais essa pessoa, esse adolescente. E outras coisas também, como o sono adequado, né? Às vezes a pessoa está passando por uma época de estresse e não dorme direito, e isso pode ajudar a desenvolver essa ideia. Assim como, muitas vezes, como a gente disse, o suicídio é multifatorial, as causas são multifatoriais. Às vezes pode ser alguma doença, uma desordem psíquica, que precisa do auxílio de um psiquiatra, do uso de medicamentos, né? E Isso, né, Marcinha? Tem um amigo nosso aqui que cometeu suicídio e foi assim, ele já estava com uma consulta marcada no psiquiatra e o psiquiatra falou que se ele tivesse tomado lá o remédio que dá uma estabilizada no emocional, ele não teria cometido. A pessoa, ele vai ficando sem aquela substância e ele entra em desespero, então ele faz uma coisa que ele está fora de si. Então, às vezes, é importante levar essa pessoa para um psiquiatra para tomar alguns medicamentos para estabilizar a pessoa. Depois, dá tempo de conversar e filosofar mais em cima do assunto, né? E outra coisa, pensando nisso, outro fator bastante importante, né, nessa visão, é a resiliência, né? O que é a resiliência, né? Assim, a gente pensando no material, como aqueles travesseiros, né, da NASA lá, viscoelástico, né? Quando a gente aperta, ele afunda com o formato da mão da gente, mas quando a gente tira a mão, ele volta, né? A forma original dele. Então, a resiliência, ela é descrita assim como a capacidade da pessoa superar um trauma, né, uma experiência negativa que ela teve. Isso foi muito discutido, porque quando a gente começou a ter essa pandemia, né, da Covid-19, eu participei de vários fóruns, né, que eu faço parte do Conselho Municipal de Saúde aqui da cidade, e a gente fez vários fóruns, assim, o que iria acontecer no pós-pandemia. E na parte de saúde mental, era unânime, né, que ocorreria um grande número de suicídio, porque as pessoas ficariam desesperadas com essa possibilidade, né, uma doença que poderia ser fatal e que não tinha ainda vacina, né, e as pessoas estavam todas tendo que ficar em casa, e isso geraria um grande aumento no número de suicídios. E, na verdade, a gente não viu isso, né? Na verdade, as pessoas possuem essa resiliência. Então, assim, elas foram se adaptando à situação, né,
da doença, dessa possibilidade de contaminação e até de morte, mas também elas foram vendo que existiam meios de se proteger, e às vezes até o ficar em casa, às vezes foi uma oportunidade delas se conhecerem melhor, né? Então, assim, a resiliência foi muito importante nesse período. E outra coisa que a gente não pode deixar de citar, né, como um fator de proteção para o suicídio, é a espiritualidade, né? A espiritualidade, não falando apenas como a religião, não importa que religião que a pessoa tenha, né? Mas é um sentido para que a pessoa continue, né, seguindo viva, né? E como o Zé Henrique já disse lá no começo, para o espiritismo, o suicídio é uma ilusão, né? Porque a hora que a pessoa comete esse ato, né? O espírito se vê liberto da carne, mas ele não se vê liberto do sofrimento que ele tinha, né? Então, assim, é muito importante a espiritualidade nessas situações. Márcia, é importante, assim, nessa conversa com a pessoa, dizer que o suicídio, na verdade, é uma triste ilusão, porque não resolve nada. E você continua vivo do lado de lá, com todos os problemas que você tinha aqui, né? E sempre lembrando que em algumas situações agudas, né, é necessário um psiquiatra para aplicar estabilizar o emocional, aplicar os medicamentos que dão uma certa calma e dá tempo da pessoa repensar as coisas e conversar e tal, porque às vezes a falta dessas substâncias deixa a pessoa fora de si e ela comete atos assim impensados, por impulso, né? Sim. E a gente tem que lembrar sempre que nós não somos apenas o corpo, né? Nós somos o corpo, mas nós somos um espírito imortal, né? Então, assim, e essa oportunidade de estarmos encarnados aqui é a oportunidade da gente evoluir, da gente, às vezes, até suportar alguns sofrimentos que para a gente, na hora que estamos vivendo, parece uma coisa insuportável, mas tentarmos manter a calma, né? Mantermos a fé, né? E no sentido de mantermos a nossa evolução, né? E eu queria mostrar mais uma música, que eu faço um trabalho de musicar poemas espíritas, né? Vários do Parnaso de Além Túmulo, do Chico Xavier, e outros de outros lugares, como essa lápide que a gente já ouviu agora, a lápide do Kardec, né, que vem lá do Goethe também, o mesmo autor desse livro que fala sobre suicídio. E essa música, o Parnaso de Além Túmulo, ele é uma versão poética do Livro dos Espíritos, né? Então é muito bacana, às vezes, utilizar-se de poemas, né, numa abordagem assim com pessoas que estão necessitadas. Então, por exemplo, essa música Ao Homem, que é de Augusto, do Espírito de Augusto dos Anjos, psicografado pelo Chico Xavier, ele aborda 3 questões do Livro dos Espíritos. Nesse simples soneto, ele aborda, por exemplo, a questão 843, onde Kardec pergunta aos espíritos: o homem tem o livre-arbítrio de seus atos? E os espíritos respondem: já que tem a liberdade de pensar, tem também a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, esse livre-arbítrio está envolvido aí também numa decisão de tirar a própria vida ou não tirar a própria vida, né? Então, o livre-arbítrio está nas mãos da pessoa. Uma outra questão que ele vai colocar é sobre a questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Os espíritos respondem: na consciência. Né? E a outra questão, que é a questão 83, que é aquilo que eu acabei de dizer, que não adianta
O suicídio porque somos espíritos imortais, né? Então, Kardec pergunta assim, na questão 83, os espíritos têm fim? Ou seja, eles acabam? E os espíritos respondem, há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada a inteligência. Isso, porém, não é razão para as repelirdes. A criança não compreende tudo que seu pai compreende, nem o ignorante tudo que compreende o sábio. Dissemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos por agora dizer. Ou seja, a nossa existência não tem fim. Então, o suicídio, na verdade, é uma grande ilusão, porque você acaba com a sua vida, seu corpo físico, mas o seu espírito imortal continua vivo e com os mesmos sofrimentos, as mesmas coisas que você sentia antes, né? Então, eu queria mostrar essa música, vocês vão prestar atenção na letra, ela fala de uma forma muito bonita, né? O Augusto dos Anjos fala de uma forma muito bonita sobre isso, o livre-arbítrio, a lei de Deus que está na nossa consciência e o ser imortal que somos, tá? Então, eu queria encerrar aqui com essa música, essa pequena discussão aqui sobre o suicídio, né? Agradecer a atenção de todos. Então, palavras finais, Marcinha. Agradecemos, então, a atenção de vocês, né? E esperamos que tenhamos contribuído de alguma maneira. Ok, vamos ficar, então, com essa música que eu fiz sobre a letra de Augusto dos Anjos, Ao Homem. Tu não és força neurica somente movimentando células de argila, lama de sangue e cal que se aniquila nos abismos do nada eternamente. És mais, és muito mais, és a cintila do céu, alma da luz resplandecente, que um mistério implacável e inclemente amortalhou na carne atra e tranquila. Apesar das verdades fisiológicas reflexas das ações psicológicas nas células primevas da existência, és um ser imortal e responsável que tens a liberdade incontestável e as lições da verdade na consciência. Tu não és força neurica somente movimentando células de argila, lama de sangue e cal que se aniquila nos abismos do nada eternamente. És mais, és muito mais, és a cintila do céu, alma da luz resplandecente, que um mistério implacável e inclemente amortalhou na carne atra e tranquila. Apesar das verdades fisiológicas reflexas das ações psicológicas nas células primevas da existência, és um ser imortal e responsável que tens a liberdade incontestável e as lições da verdade na consciência.
Isso, deixa o seu microfone mutado, então. Bem, se vocês gostaram, dessa música, eu vou convidar todos para entrar no meu canal do YouTube, é YouTube/Zé Henrique Martiniano, né? Ou se vocês pesquisarem no Google Zé Henrique Martiniano e Chico Xavier, vão ter todas as músicas que o Chico psicografou, que eu musiquei. Tem mais de 20 músicas lá que vocês podem ouvir, né? Se inscrever no canal e receber outras músicas que eu estou fazendo que em breve serão lançadas, tá ok? Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima.